Dizem que o Paganini, que foi um dos maiores violinistas da história da música, ele propositadamente ia arrebentando as cordas do violino enquanto ele tocava. Arrebentava a primeira corda, arrebentava a segunda, arrebentava a terceira, até ficar com uma. E ele continuava tocando aquela única corda normalmente. Então a gente sabe que quem sabe não importa se tem algum problema ali, faltou playback e segue adiante, né? Eu ensinei direitinho. Muito bem. Eu queria voltar a alguma coisa que eu disse no domingo passado, nesse contexto de Efésios 4, até porque algumas coisas eu precisava ainda ter realçado e vou fazer hoje, com uma espécie de complementação. O contexto em que estávamos, contexto mediato de Éfeso, da carta escrita à igreja de Éfeso, é aquele eixo ao qual eu tenho feito sempre referência, o eixo de Efésios 2, de 8 a 10. Eu não sei se eu já expliquei isso, mas há uma coisa que é muito comum na literatura hebraica do Antigo Testamento, e acontece em alguns textos também do Novo Testamento, por influência da literatura hebraica, até porque os primeiros cristãos eram judeus e tinham toda a mentalidade da literatura hebraica na cabeça. Mas o que você vê muito é isso: você tem um centro, você tem um eixo, e aí vai se abrindo ao redor desse centro, deste eixo do texto, vão se abrindo as ideias que se desdobram desse eixo. É como se fosse um lago no qual você joga uma pedra, aquela pedra, quando bate na superfície do lago, ela abre um centro ali e aquilo vai se abrindo em círculos concêntricos e que vão se alargando a partir daquele eixo que a pedra bateu. É mais ou menos isso que alguns textos do Antigo Testamento fazem. Tem um eixo ali, e o autor, quando monta o texto, ele, em volta desse eixo, ele coloca uma série de outras reflexões. Às vezes de forma paralela, que é o que a gente chama de quiasmo, ideias paralelas, às vezes ideias decorrentes, mas sempre circulando em torno desse eixo principal. É isso que Paulo, que era fariseu, que aprendeu com Gamaliel, que tinha toda a formação da mentalidade hebraica, a gente sabe que Paulo transcendeu isso muito, era um homem de grande conhecimento intelectual e literário. Quando ele chega na cidade de Atenas, por exemplo, ele começa a falar dos poetas gregos, fala de Homero, fala da Ilíada, fala de Odisseia, e vai citando os poetas gregos e declamando as poesias gregas para apresentar Deus aos gregos através da poesia de Homero. Isso só uma pessoa com a capacidade de Paulo podia fazer essas coligações. Então, Paulo, que se transcendia, entretanto, ele tinha essa base de formação judaica. Então, muitas vezes, na maneira dele escrever, ele reproduz muito isso. É o que está acontecendo aqui em Efésios. Você tem um eixo, você tem ali um centro, e ao redor desse eixo e desse centro, Paulo vai desfiando um novelo de ideias que estão ligadas a esse eixo. Qual é o eixo? Eu estou repetindo isso sempre. O eixo é esse: vocês foram salvos pela graça e agora precisam fazer coisas boas, porque foram salvos para isso, para fazerem coisas boas. Você sabe o texto, muitos conhecem até de cor.
Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem do que vocês fazem. A salvação não vem do que vocês fazem, mas é uma dádiva divina. Mas aí Paulo fecha dizendo: e vocês foram salvos pela graça, para fazerem boas obras, para fazerem coisas boas aos outros. Então Paulo coloca de maneira muito clara esse paralelo. Ele diz: olha, nós não somos salvos pelas coisas boas que fazemos, porque por mais que fizéssemos coisas boas, nós sempre teríamos as ruins, porque nós não somos em nenhuma medida absolutamente bons, ou bons todo o tempo, ou só fazendo coisas certas todo o tempo. Então quem nos salva é Cristo, e Cristo nos salva justamente porque não merecemos. Ninguém é salvo porque merece. Nós somos salvos porque não merecemos. Ninguém é amado por Deus porque merece. Nós somos amados por Deus porque não merecemos. Ninguém é abençoado por Deus porque merece. Nós somos abençoados por Deus porque Deus nos ama e nos abençoa, não porque merecemos. Essa é a lógica da pregação do Evangelho e de toda maneira como o Evangelho apresenta para a gente essa essência da mensagem de Jesus. Mas, a partir do momento em que a graça nos salva, então, já que eu sou salvo porque eu não mereço, agora eu vou fazer isso valer a pena. Essa é a lógica de Paulo. Se eu sou salvo porque Deus me ama, então eu vou fazer isso valer a pena. Eu vou amar. Se eu sou perdoado por Deus, mesmo sem merecer, então eu vou fazer isso valer a pena. Eu vou perdoar. Se Deus tem misericórdia comigo, e eu sou grato por essa misericórdia, eu vou fazer isso valer a pena. Eu vou ter misericórdia. A lógica do Evangelho acontece desse jeito. Não é nada diferente disso, então, que Paulo está falando nesse eixo, nesse centro. Vocês foram salvos pela graça, então façam coisas boas. Façam o bem. Sejam uma graça de Deus para as pessoas. É em torno disso que Efésios se constrói. Então esse é o contexto imediato da coisa. Agora, nós estamos num outro contexto imediato, num contexto mais restrito, que tem a ver com o que eu comecei falando semana passada. Paulo agora está aplicando isso de maneira prática. Como é que a gente faz o bem às pessoas? Então, como é que a gente faz o bem às pessoas? Como é que a gente faz boas obras? Como é que a gente faz valer a pena o que Jesus fez pela gente? Como é que a gente faz valer a pena a gente conhecer o Evangelho? Como é que a gente faz valer a pena ter sido amado por Deus? É por isso que eu volto a dizer, olha, se eu pudesse mudar a letra de todos os hinos e cânticos, eu mudaria no seguinte sentido. Todos os hinos e cânticos terminariam dessa forma. Porque o que a gente faz na maioria dos hinos e cânticos que a gente canta é ficar celebrando o amor de Deus. Deus me amou, Deus me reconciliou, Jesus deu a vida por mim, Deus teve misericórdia comigo. E paramos aí. Pô, é metade da mensagem isso. E a gente fica cantando só isso. Todo mundo alegre, porque Deus amou, porque Deus perdoou, todo mundo feliz, porque somos agraciados por Deus, mas e daí, cara pálida? Isso é metade da história. Aí eu colocaria em todas as letras de hinos e cânticos o seguinte: por isso eu vou amar, por isso eu vou fazer o bem, por isso eu vou perdoar. Isso, na maioria dos hinos e dos cânticos, não aparece. Raramente você vê um hino ou um cântico juntando o fato de sermos amados por Deus com o fato de precisamos amar, fazer o bem, perdoar, ter misericórdia, iluminar a vida das pessoas. Essa segunda parte quase inexiste. Quase inexiste. Você pode perceber. Em todos os hinos e cânticos que a gente canta, a gente está celebrando o amor de Deus, está dando graças a Deus porque Deus nos amou, como se a coisa girasse em torno do nosso umbigo, e nos esquecemos
que o grande chamado do Evangelho, pelo fato de Deus ter nos amado, é fazermos o bem. Mas isso a gente não canta. Isso a gente não canta pelo mesmo motivo que os nossos legisladores não endurecem a lei contra crime, porque eles sabem que eles e seus filhos podem ser pegos, então eles não endurecem a lei. Então a gente não canta por isso, porque a gente sabe que se a gente começar a cantar que Deus nos amou e devemos amar, nós vamos ter que ficar lembrando disso. Se Deus nos perdoou e devemos perdoar, a gente tem que ficar lembrando disso, e eu não quero ficar lembrando disso. Nós temos um pedaço da Bíblia que a gente não lembra que existe. A gente tem a Bíblia do coração, que são os textos que nos interessam. Agora, tem uma outra Bíblia muito maior, que é o conjunto de textos que não nos interessam. Vou dar um exemplo. Todo mundo conhece João 3,16 de cor. Eu imagino, no meu tempo conhecia. No meu tempo de jovem, adolescente, sabíamos de cor. Eu acho que hoje sabem também. Se eu começar aqui falando, porque Deus... É isso aí. Tá bom. Já provaram. Mas ninguém sabe 1 João 3,16 de cor. Porque 1 João 3,16 diz o seguinte: se Deus em Cristo deu sua vida por nós assim, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso ninguém decora, porque não interessa. A gente decora o que nos interessa. Deus nos amou, temos a vida eterna. Ah, que bom, que coisa boa. Deus nos amou e temos a vida eterna. Isso a gente decora. Mas que, assim como Cristo nos amou, devemos amar os outros, isso não interessa. Embora seja 1 João 3,16. É fácil guardar até o endereço. Está lá, paralelo, João 3,16, 1 João 3,16. Mas isso a gente não decora. Então nós temos a Bíblia do coração. A Bíblia do coração é a Bíblia que nos interessa. É a Bíblia da caixinha de promessas. Caixinha de promessas esse tipo de horóscopo cristão. É essa mentalidade. Vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Mete a mão na caixinha de promessas e está lá. Porque Deus ama você e perdoa seus pecados. Está ótimo. Mas eu queria... Se eu pudesse, era outra coisa que eu mexia também. E aí começava a botar o que depende, o que resulta das promessas. Aí a pessoa vai lá, o que Deus tem para mim hoje? Aí tira lá, deve amar como eu amei. Não é exatamente isso que eu estou procurando. Aí tira de novo, sejam santos porque eu sou santo. Também não é exatamente isso. Aí tira de novo, trazei tudo. Aí, guarda. Então, a verdade é que a gente tem a Bíblia do coração que nos interessa e tem uma que não nos interessa. O que Paulo fez nesse eixo foi falado todo. Olha, Deus amou, Deus salvou, Deus deu a graça e agora vocês sejam bons com os outros. Façam isso valer a pena. Abençoem a vida dos outros, ajudem os outros, sejam graça de Deus para os outros, perdoem, sejam misericordiosos, tenham compaixão, sejam bondosos. Bom, aí é fruto do Espírito. Tem tudo a ver com as virtudes que a gente precisa ter para conviver com o outro. Amor, alegria, paz, bondade, amabilidade, etc, 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 etc. Então, o que temos aqui? E aí Paulo está aplicando essa proposta, esse pressuposto, de maneira prática, e começa aplicando na igreja. E aí é que estamos dentro do contexto que eu falei domingo passado. Que eu disse que há uma unidade na igreja que a gente precisa preservar, e a gente preserva com nossas virtudes. Paulo diz, olha, vocês têm a unidade que o Espírito deu, mas quem deve preservar são vocês. Nós é que somos os responsáveis. E aí ele diz, então sejam humildes, sejam mansos, suportem o outro. A ideia é suportar mesmo. A ideia é suportar mesmo. Ter paciência, ter tolerância com o outro. Ainda que o outro seja uma pessoa difícil de conviver, a gente respira 10 vezes e tem paciência e tem tolerância. A ideia é de suportar mesmo. Tem situações e tem pessoas na vida da gente que a gente suporta. Porque tem que suportar.
tem que ter paciência, tem que ter tolerância, tem que ter boa vontade. Então Paulo diz, essa unidade são vocês que preservam. O Espírito Santo concede a unidade, mas vocês é que preservam, nós que preservamos. Então a responsabilidade é nossa. Segunda coisa, Paulo diz, tem uma diversidade também. Então essa unidade a gente preserva através das nossas virtudes. A gente vive as virtudes nessa comunidade para preservar a unidade da comunidade. Agora, essa comunidade também é diversa. Aí ele fala dos dons que Deus dá, cada um tem um dom. Ele fala, alguns são apóstolos, outros evangelistas, outros mestres e tal. Aí vai. E nessa diversidade, Paulo diz, isso é para servir o corpo. Então, essa é a segunda coisa que ele diz. Nessa diversidade, a diversidade de dons, todos os dons que nós temos têm que estar a serviço do corpo, para servir as pessoas. Por isso que nós estamos entrando agora, a pedido do corpo diaconal, nós queremos eleger um novo grupo de diáconos e diaconisas. E nessa escolha, vocês, aqueles que estão aqui há mais tempo já passaram por 2 ou 3 situações dessas em que nós tivemos aqui aumento do corpo diaconal, até porque alguns jubilam, se afastam, que é o perfil do diácono. É o perfil dessa escolha. A grande característica do perfil da diaconisa e do diácono tem a ver com essa lista de virtudes. São pessoas que a gente sabe que no convívio conosco, no que a gente observa e no que são, elas exercem essas virtudes. Quando Paulo fala lá em Timóteo, e fala a respeito de como ordenar, como separar para o diaconato e separar para o ministério, o que ele bota lá é um conjunto de virtudes. É o que eu falava para os meus alunos no seminário. Eu dizia sempre isso muito para eles. Eu dizia o seguinte, olha, ser chamado só não significa muita coisa. Não significa chegar, fui chamado por Deus. Não significa muita coisa. Se vocês não colocarem ao lado disso certas virtudes indispensáveis que um pastor, que uma pastora, que um líder precisa ter, não adianta ser chamado. Porque eu conheço muita gente que nunca foi chamada para o ministério e que fez trabalhos maravilhosos à frente de igrejas. Pelo contrário, eu conheço histórias de pastores que dividiram igrejas, que provocaram cisões em igrejas, e conheço pessoas que não são pastores, que lideraram igrejas no momento em que essas igrejas estavam sem pastor e fizeram um trabalho muito bom. Então não é o chamado. Eu dizia para os meus alunos no seminário, se você chegar diante da sua igreja, eu estou aqui porque fui chamado, e não tiver as virtudes que um pastor precisa ter, se você não for uma pessoa que demonstra humildade, que demonstra mansidão, que demonstra paciência, e todas aquelas virtudes, o pessoal logo vai perceber que você foi chamado e não tem mais nada. Só foi chamado. E não é o fato de você ser chamado para o ministério que leva você a influenciar as pessoas. Você não influencia as pessoas porque é chamado por Deus. Você influencia as pessoas pelo seu jeito de ser, pelas virtudes que você tem. Isso eu repetia muito para eles lá. Mas isso vale também para diáconos e diaconisas, e vale para qualquer líder. Não é o fato de você ser diácono ou diaconisa que vai fazer com que você tenha o respeito dos outros, não é o título. Lembra da parábola do semeador? A parábola do semeador diz, o semeador saiu a semear. Por que precisou dizer que ele saiu a semear? Porque tem muito semeador que não semeia, que tem só o rótulo, tem só o título. Se não fosse assim, bastava dizer, o semeador saiu. Se o semeador saiu, saiu para quê? Saiu para semear, afinal de contas é isso que um semeador faz ou não faz? Não, pelo jeito não. Porque aquele semeador saiu para semear. Então, às vezes, é só o rótulo, é só o título. Então, nesse perfil
nessa escolha, nessas indicações que a igreja vai fazer de novos diáconos e diaconisas, essa escolha tem que ser muito pautada nisso, nas virtudes da pessoa, nas qualidades éticas e virtuosas da pessoa. Isso é um ponto. O outro ponto é a questão do discipulado. Paulo diz, como é que eu posso servir ao corpo? Com o meu dom. Bom, se eu tenho o dom, que eu posso discipular alguém o que é? Ajudar a pessoa a aprofundar a sua experiência de fé. O que eu aprendi, eu passo para ela. A gente já faz isso aqui há muito tempo, a gente só quer agora aumentar um pouco mais o número de discipuladores, até porque temos recebido muitas pessoas na nossa igreja. No culto da noite a gente sempre tem visitantes, e tem as decisões, e chega gente nova, e chega gente de outras denominações. Então a gente quer preparar essas pessoas, aquelas que estão sendo preparadas para o batismo, aquelas que têm pouca vivência cristã. Inclusive eu estou pensando em fazer um discipulado para os líderes, já estou fazendo com alguns, mas quero ampliar isso, um discipulado comigo para a liderança da igreja. Estou fazendo um balão de ensaio com alguns para ver se eu consigo estruturar uma coisa para a liderança toda. Mas aqui nós estamos falando de discipulado de novos crentes. Aí é com essas pessoas que a gente quer preparar para discipularem esses novos decididos. Daí a ideia do encontro, no próximo domingo. Eu estou igual aquele pastor que tinha um pedido para ele anunciar que a cantina ia funcionar e ele se esqueceu. Aí na oração final ele lembrou. Aí ele falou, Senhor, nós te agradecemos pelo culto e te agradecemos também, porque hoje na cantina temos hot dog, temos também hambúrguer, e temos... Eu estou mais ou menos isso. Eu estou lembrando, nesse contexto que eu estou dizendo, do discipulado, desse encontro que teremos no próximo domingo, 18 horas, no Salão Evan, com as pessoas interessadas em fazerem parte disso. Discipular pessoas, novos decididos, preparando para o batismo. São 8 lições que a gente faz com essas pessoas, mostrando a essência do Evangelho para elas. E a gente precisa de gente que queira compartilhar o que aprendeu na vida cristã com essas pessoas. Então, você fique convidado para aparecer na reunião do domingo que vem, 18 horas, para isso. Mas tem a ver com servir ao corpo com seu dom. E todo o resto. Então, essa diversidade, ela tem que estar a serviço do corpo. Então, é a outra coisa que Paulo diz. Quer começar a fazer o bem? Começa a fazer o bem para as pessoas da sua comunidade, da sua igreja. Abençoe essas pessoas, sirva essas pessoas com o seu dom. Inspire essas pessoas com seus dons, seja o seu dom de administrar, o seu dom de conduzir reuniões, o seu dom com cálculos, o seu dom com música, o seu dom com lecionar a Bíblia, o seu dom com liderar grupos, seja qual for, coloque a serviço do corpo, para que o corpo todo seja abençoado pelos seus dons. E eu cheguei a mencionar a terceira coisa que eu quero hoje completar, então, nessa minha palavra, que tem a ver com essa parte em que Paulo fala sobre a maturidade, em que ele diz, tudo isso precisa ser feita com maturidade de fé. E aí aqui ele diz, a partir do versículo 13, em que ele diz, olha, todos devemos chegar à estatura do Filho de Deus. E ele continua dizendo, para que a gente não seja um barco que vai jogado de lá para cá e de cá para lá. Para que nós pratiquemos a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça. E aí ele termina dizendo, de quem todo o corpo bem ajustado, todas as suas partes ligadas, possa crescer de acordo com a atividade de cada uma dessas partes. Por isso que essa comparação que Paulo faz da igreja como corpo é perfeita, porque o corpo é essa unidade de membros, mas cada membro tem a sua função. A mão faz uma coisa, o pé faz outra, a boca faz outra, o ouvido faz outra, é tudo o mesmo corpo. E está todo mundo trabalhando para o bem do corpo. Então, quando Paulo chama a igreja de corpo de Cristo, ele chama de corpo de Cristo por causa dessa figura. A unidade com a diversidade
em que o corpo é servido pelos seus diversos membros e mantém essa unidade, mas tem uma coisa fundamental que é o seguinte: todo corpo vivo precisa amadurecer. Todo corpo vivo tem que crescer. E é nesse aspecto que o apóstolo Paulo fala em maturidade. O corpo se desenvolve, o corpo fica maduro. Nós somos crianças, mas não ficamos crianças sempre, a gente amadurece. E os nossos pensamentos de criança também amadurecem. Então, quando a gente é criança, a gente tem certa maneira de ver o mundo, de ver as pessoas, de entender as coisas, que é a maneira de criança ver o mundo e entender as coisas. Por isso que criança é muito perguntadeira. Eu estava assistindo um psiquiatra infantil dando uma entrevista. Era uma psiquiatra infantil dando uma entrevista em que ela dizia assim: os pais precisam ficar tranquilos quando os filhos fazem perguntas. Antes de responder, pergunta para o filho se é aquilo mesmo que ele está perguntando. Pergunta para ele: o que você acha que é? O filho pergunta, por exemplo, como é que atravessa aqui a rua? Pergunta: como é que você acha que a gente atravessa a rua? Para ter uma noção do que realmente ele quer saber. Aí ela deu um exemplo, diz que a mãe estava na mesa com a filha perguntou, almoçando, a filha perguntou: mãe, o que é virgem? Aí a mãe já estava quase se preparando para dar um curso de sexualidade para a menina e perguntou: o que você acha que é virgem? A menina falou: não sei, está escrito aqui no azeite. Agora vocês vejam, se ela não perguntasse, ia responder coisa que a menina não estava perguntando. Não é? E aí é que um pai sábio, quando o filho começa a perguntar essas coisas, faz a coisa mais sábia que o pai pode fazer: vai perguntar para sua mãe. Bom, mas é isso. O fato é saber o que a criança está pensando, porque ela tem uma maneira de pensar muito peculiar. O que não é normal é um marmanjão ou uma marmanjona continuar com cabeça de criança, com atitudes infantis. Isso acontece dessa forma para a vida, e acontece também nisso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Que ele diz: a gente tem que amadurecer. Então, para a gente ser uma graça de Deus para os outros, para fazer bem aos outros, existe uma maturidade de fé que vai acontecendo e que nos leva a isso. E aí ele menciona aqui algumas coisas. Por exemplo, ele diz que devemos ter a estatura de Jesus. Então, a nossa referência de maturidade é Cristo. É o que Cristo foi e o que Cristo ensinou. É isso. O que Jesus foi e o que Jesus ensinou é que são a nossa referência primordial. A gente cresce quanto mais compreende o que Jesus foi e o que Jesus ensinou. A nossa fé amadurece quanto mais entendemos o que Jesus foi e o que Jesus ensinou. O que significa que é imaturidade nossa, queremos definir o que é evangélico, o que é cristão e o que é ser de igreja a partir de outros conceitos que não sejam os conceitos ensinados por Jesus. Então ele é a referência. É aqui que começa a maturidade. A minha maturidade não é porque eu estou numa boa igreja, ou porque eu tenho o pastor fulano, ou porque eu cresci na família de evangélicos, de 400 anos de evangélicos. Não é essa a referência. Isso pode ajudar de alguma forma, mas essencialmente, o que faz a gente crescer na fé é a gente saber cada vez mais o que Jesus foi e saber cada vez mais o que ele ensinou. E aí, queridos, é evangelho. É estudar os evangelhos, é ler e reler os evangelhos. Não tem outra forma. O único acesso que temos ao que Jesus foi e ao que ele ensinou são os evangelhos. É a palavra de Deus.
Até a nossa leitura do Antigo Testamento depende de compreendermos o que Jesus ensinou. Porque agora, a partir do que Jesus foi e ensinou, o que a gente interpreta do Antigo Testamento tem que estar à luz do que Jesus ensinou. Senão a gente pega textos do Antigo Testamento e comete as maiores atrocidades e defende as maiores atrocidades, quando esses textos do Antigo Testamento não estão iluminados pelo que Jesus ensinou. A nossa leitura da Bíblia é iluminada pelo que Jesus ensinou. A definição daquilo que a gente crê é iluminado pelo que Jesus ensinou. As nossas decisões na vida, o nosso comportamento e a nossa conduta, iluminados pelo que Jesus ensinou, tudo passa a ser assim. Então, não saber quem foi Jesus e não saber o que ele ensinou é continuar na infantilidade da fé, é continuar menino, menina, criança, bebê. Porque, como Paulo diz, é a estatura de Cristo que a gente quer. Então, ele é a nossa referência. A segunda coisa que ele fala é o seguinte: a gente tem estatura, né? Imagina alguém crescendo para cima. Está lá a estatura de Cristo, está lá. Mas ele fala também de ter estabilidade. Ele usa a imagem do barco, que é jogado de lá para cá. Sem conhecer os ensinos de Jesus, ouve o que um camarada desses fala na internet, um programa evangélico qualquer desses doidos, aí houve um pregador evangélico qualquer desses doidos, sai endoidecido. Sai endoidecido por certas coisas que são faladas. E se não conhece o que Jesus ensinou, aí fica assim. Aí ouve o que um pregador fala lá sobre assunto A, e ouve o mesmo assunto B, e confunde as coisas, e bagunça tudo, e afinal, fica ali. De boca para boca de pregador. Paulo elogiou os bereanos justamente nesse ponto. Paulo disse: olha, eu cheguei em Bereia, comecei a falar do Evangelho e mencionei textos da Bíblia. A Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento, e com certeza ele fez menção aos profetas. Mencionei ali textos da Bíblia que tinham a ver com Jesus. Os bereanos foram para casa conferir se aquilo batia. Não é porque estava saindo da boca de Paulo. Eles queriam saber se aquilo batia. Mas você só pode ser criterioso, ter uma postura crítica e saber julgar se o que sai daquela boca bate com os ensinos de Jesus, se você conhece os ensinos de Jesus. Senão é jogado mesmo. Você vai atrás de qualquer conversa. Eu estou vendo a Lúcia e o Silas aqui, eles estão residindo lá em Teresópolis. Eu fui pastor lá na igreja onde eles estão durante 5 anos, e uma vez o pessoal da juventude lá resolveu levar um cara que tinha ido ao inferno e tinha voltado para dar um testemunho, um negócio assim. Eu não sabia direito essa história. Mas a história era essa: o cara morreu, foi para o inferno, aí experimentou lá no inferno um monte de coisas, viu lá as torturas, viu os castigos. E aí ele, em certo momento, perguntou para Deus: por que é que você me trouxe aqui? Aí Deus respondeu para ele: meu príncipe. Olha que o cara não era nem modesto. Meu príncipe, você agora vai voltar e contar o que você viu aqui, para alertar as pessoas. E ele ficava visitando as igrejas, contando essa história. Contando esse troço que, não tem, que já começa contradizendo uma coisa fundamental. Por exemplo, se você conhece a parábola do rico e do Lázaro, você já enterra esse troço, já bota para a vala, já joga no lixo. Na parábola do rico e do Lázaro é exatamente isso. Era o rico no inferno dizendo: deixa eu voltar. Não, volta, acabou. É isso. É como termina a parábola. Agora, como o cara não conhecia isso, e os ouvintes também não, iam atrás dessa conversa mole. Conversa mole, para encher auditório, para arrecadar dinheiro.
sem conhecimento do que Jesus foi e do que Jesus ensinou, você é vítima de esparrelas assim. É vento que bate seu barquinho lá, sem ter as âncoras. E aí, no caso, o barco precisa ter a âncora. Uma âncora bem firmada nos ensinos de Jesus. A terceira coisa que Paulo diz, então, o que dá maturidade para a gente? Jesus como referência. Olhando para cima, a gente quer crescer e se aproximar do que Jesus foi e obedecer o que ele ensinou. Olhando para baixo, a gente tem o nosso barco bem ancorado. Tem uma âncora firme, que não deixa o barco solto, porque a gente está enraizado, está ancorado nos ensinos de Jesus. Então a gente tem maturidade, inclusive para julgar o que tem a ver com o que Jesus ensinou e o que não tem. O que é conversa mole de pregador e o que não é. Mas só conhecendo, com o barco bem ancorado. A terceira coisa que ele diz é fundamental também, que ele diz, a gente cresce quando a gente vive a verdade em amor. É a expressão que ele diz, olha, vocês cresçam em tudo, praticando a verdade em amor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A verdade sozinha, ela é um perigo. A verdade sozinha, ela é uma ameaça. Porque a pessoa que se sente dona de uma verdade, ela acha, por exemplo, que ela também tem o direito de perseguir outros que pensem diferente dela. A pessoa que acha que ela é a única dona da verdade, ela acha também que ela tem o direito de anular o que os outros pensam. Distinguir quem pensa diferente. A verdade sozinha é um perigo. Nós, por exemplo, não fomos salvos porque Deus é verdadeiro. Nós somos salvos porque Deus nos ama. Nós não somos salvos porque Jesus veio julgar os ímpios. Nós somos justos, somos salvos porque Jesus ama os ímpios. O que nos salva não é a justiça de Deus, a verdade de Deus, o poder de Deus. Não é isso que nos salva. O que nos salva é o amor de Deus, é a graça de Deus, é o perdão de Deus. Então a gente querer defender a verdade a qualquer preço, isso é um perigo enorme. Por exemplo, os cristãos, durante a Idade Média, queimavam as pessoas que não concordavam com a doutrina oficial da igreja da Idade Medieval. Você tinha outros cristãos, mas que não concordavam com a doutrina oficial da igreja, eles eram julgados e eram queimados. Queimados, porque pensavam diferente. Queimados, porque não acreditavam da maneira como a igreja oficial acreditava. E os cristãos que foram queimados pelo Império Romano, quando assumiram o poder e se sentiram donos da verdade, começaram a queimar quem pensa diferente. Quem foi perseguido e jamais deveria perseguir, quando chega ao poder, começa a perseguir. É uma ameaça enorme alguém se sentir dono da verdade. Um grupo se sentir dono da verdade. Um governo se sentir dono da verdade. Um pastor se sentir dono da verdade é um perigo enorme para a igreja. Por isso Paulo diz, olha, pratiquem a verdade em amor. Aí sim. O que deve conduzir a nossa maneira de ser, até a nossa defesa da verdade, ou do que achamos ser a verdade, é amar. Amando.
a dignidade do ser humano, o valor do ser humano, a liberdade do ser humano. Isso é praticar a verdade em amor. E é o amor que cristaliza as nossas relações, não é a verdade. Na hora de você fazer as pazes, se quer mesmo fazer as pazes, os dois abrem mão de suas verdades e fazem as pazes. Ao que o Ferreira Goulart, o poeta Ferreira Goulart dizia: eu prefiro ser feliz do que ter razão. É a mais pura verdade. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Vou eu ficar brigando com a família inteira, com o mundo inteiro, por causa das minhas razões? Não. E na hora de reconciliar, na hora de fazer as pazes, tem que abrir mão das razões, senão não adianta. Se cada um continuar defendendo a sua verdade, a sua razão, não pacifica nunca. Não reconcilia nunca. O que reconcilia, pacifica e reúne o que está separado é quando o amor fala mais alto. É quando o fato da gente amar fala mais alto do que o fato da gente ter razão. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz: pratiquem a verdade em amor. Isso é maturidade, gente. Se você é incapaz de fazer isso, se você está perseguindo alguém só porque pensa diferente de você, se você odeia alguém só porque pensa diferente de você, você é uma criança, você é um bebê, você é um menininho, cheio de medo e de pavores, mas não amadureceu nos ensinos e na pessoa de Jesus. Porque na maturidade é o amor que vai fortalecendo as relações. E por fim, quando Paulo encerra dizendo que tudo ali tem que estar funcionando, as diversas partes do corpo funcionando, ali cada um fazendo a sua parte, com seu dom, com a sua, com seu talento, com a sua função, Paulo diz aí, o que vai acontecendo é que o corpo cresce junto. E o nosso objetivo sempre é que o corpo cresça junto. A gente não quer crescer sozinho, a gente quer crescer com o nosso irmão, com a nossa irmã. Por isso a comunhão é muito importante. A participação comunitária é muito importante. O braço não pode crescer sozinho, a cabeça não pode crescer sozinha, senão fica disforme. Então, nós não crescemos sozinhos, a gente tem que amadurecer junto. Então, a gente tem que estar junto, servindo uns aos outros, comungando juntos, ouvindo os problemas dos outros, orando uns pelos outros, nos aconselhando uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros. Ora, a quantidade de vezes em que uns aos outros aparece no Novo Testamento é enorme. Essa expressão uns aos outros, tudo é feito uns aos outros. Tudo é feito uns aos outros. Carreguem as cargas uns dos outros, suportem-se uns aos outros, e daí vai. Se você for atrás dessa expressão, você vai encontrar várias. Porque a comunidade de fé só funciona assim, uns aos outros. É uma comunidade que precisa crescer junto. Deus não precisa de muitas igrejas. Deus precisa de igrejas maduras. Deus não precisa de muitos cristãos. Não precisa. Gideão venceu aquela guerra lá contra os midianitas. Ele tinha um exército de 30 mil. Venceu com 300. Ficou só com 300, porque os outros só atrapalhavam em vez de ajudar. Não era a quantidade, era o preparo, era a consciência, era a estabilidade, era a visão, era a compreensão. Era isso que fez aqueles 300 vencerem com a estratégia os midianitas. E Deus foi só botando a prova e dizendo: então solta, vai dispensando. E Gideão foi ficando apavorado. Eu tinha 30 mil, com 300. Mas é isso. Para fazer o que fez,
Jesus precisou só de 12. Olha, quando as pessoas vêm para mim e falam assim, nossa, a igreja tem tanto problema, eu falo, querido, Jesus tinha só 12. Um negou, outro traiu, outro não acreditou que ele ressuscitou, outro ficava perguntando toda hora a mesma coisa. A maioria desapareceu, era um monte de omisso, ninguém ouve mais falar deles. Eram os 12. E Jesus que era o pastor, não era eu não. Jesus era o pastor só com aqueles 12, e no entanto conseguiram fazer o que eles fizeram. Não é a quantidade, é a maturidade. O que Paulo está dizendo então é isso. Nós fomos salvos pela graça para fazermos bem aos outros. Comecemos fazendo bem aos de dentro, já é um bom ensaio. Então, para os de dentro, você mantém a unidade, você coloque seu dom a serviço e sejam maduros e aprofundem a maturidade da sua fé. Quanto mais maduro na fé eu sou, mais eu abençoo e faço bem ao outro. Quanto mais eu conheço os ensinos de Jesus, mais eu abençoo e faço bem ao outro. Não. Eu nunca peço que Deus torne a nossa igreja uma igreja grande. O que eu peço é que Deus nos torne uma igreja madura. E que assim o Senhor nos abençoe. Amém.